O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. E a afirmação que Jesus faz. A igreja nos ensina que Jesus está presente na assembleia que se reúne para celebrar. Jesus está presente na palavra. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente no sacerdote que preside a celebração, porque ele faz as vezes de Cristo. Nós somos uma comunidade constituída pelo próprio Jesus. Nós temos uma vocação individual, isto é, porque cada um de nós, pelo batismo, é chamado a ser discípulo de Jesus Cristo. E a cada um de nós, o Senhor confia uma missão, uma vocação na sua igreja. E é necessário que nós tenhamos o discernimento para descobrir qual é o nosso lugar, a nossa missão nessa igreja e procurar desempenhá-la do melhor modo possível, de acordo com a vontade do Senhor. Nós temos que dar uma resposta pessoal àquele que nos chama, àquele que nos convida. Mas essa nossa vocação, essa nossa missão, ela é desenvolvida, ela é exercida dentro da igreja. Porque todos nós somos membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo e nós construímos essa igreja, desempenhando cada um de nós, repito, a função, a missão, a vocação recebida. Quem nos reúne é o Senhor. Nós estamos aqui reunidos e nós formamos essa igreja por causa de Jesus Cristo. Portanto, Ele é o centro de tudo, a nossa atenção deve ser para Ele. Ele deve ser a meta para nós. Portanto, nós devemos voltar sempre o nosso olhar, o nosso coração para a pessoa de Jesus Cristo. Assim nós não nos decepcionaremos.
Porque às vezes nós podemos estar na igreja e diante de algum fato desagradável, nós nos afastamos da igreja. Dizemos que ficamos decepcionados com algum membro da igreja, ou com algum irmão, ou com algum sacerdote, com qualquer dirigente da igreja. Por que acontece isso? Porque a nossa fé é fraca. Porque nós não estamos colocando a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Contava um sacerdote que encontrou uma senhora, era protestante, e viu que ele era padre, e lhe disse: eu não acredito nos padres. E o padre respondeu para ela: nem eu acredito, porque a minha fé não está nos padres ou nas pessoas, mas está em Jesus Cristo. A nossa fé está em Jesus Cristo. Porque todos nós somos frágeis, todos nós somos pecadores. Nenhum de nós é cristão 100%, ainda que nós nos esforcemos. Cada um de nós tem os nossos limites. E às vezes nós pecamos, nós podemos escandalizar alguém, nem por maldade, mas às vezes por ignorância. Às vezes nós nem percebemos e a outra pessoa se sente ofendida, a pessoa se afasta. Jesus, conhecendo cada um de nós, conhecendo os seus discípulos, portanto, dá um conselho, uma orientação como devem comportar-se como comunidade, como igreja, dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Primeiro em particular, só tu com esse teu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Diante de algo que nos desagrada, que nós dizemos: fiquei decepcionado, qual a nossa reação? Será que nós procuramos conversar com aquela pessoa, procuramos dialogar, procuramos nos entender? Eu simplesmente me fecho, me retiro. Existem cristãos que são como aquela plantinha que alguns chamam de malícia. Quando a gente é criança, encontra pela rua e a gente toca, o que ela faz? Ela se fecha. Basta tocar, ela se fecha. Existem cristãos que são assim. Por qualquer coisa, pela mínima coisa se fecham. Pronto, acabou, não quero mais saber. São sensíveis demais. Ou às vezes cristãos que são como o jabuti, não é? Basta tocar do jabuti que ele recolhe os braços, recolhe a cabeça, se fecha, pronto. Não podemos ser desse modo. Jesus disse que nós, cristãos, os seus discípulos, devem ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Simplicidade, humildade. E ao mesmo tempo ser prudente, sabendo agir no momento certo. Então nós devemos aprender para que nós vivamos realmente como cristãos, dando testemunho de unidade. Temos que ter essa simplicidade para ir ao encontro do outro. Às vezes nos distanciamos por coisas insignificantes. E às vezes ficamos até pensando com saudade do outro, mas não temos coragem de ir até ele. Esses dias eu estava vendo um encontro que fizeram entre dois artistas de televisão, por um motivo qualquer. Eles estavam distantes há 4 anos, que não se falavam. E um percebeu, uma outra pessoa, uma terceira pessoa, percebeu que eles não tinham raiva um do outro. Na verdade, se distanciaram por qualquer motivo banal.
Então ele promoveu o encontro entre estes dois homens. Quando se encontraram, se abraçaram, choraram, se perdoaram. Às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos ser intermediários também, levar as pessoas a se encontrarem, a se reconciliarem, a fazer as pazes. A comunidade cristã, ela deve ser esse sinal de unidade entre as pessoas. Nós devemos ter essa consciência da nossa vocação, de sermos uma igreja que dá esse testemunho do reino de Deus. E o reino de Deus o que é? É a paz. Como diz o apóstolo Paulo, é paz e justiça, é alegria, é fidelidade. E assim nós devemos então procurar vivenciar a nossa fé. O Papa Francisco, no documento, na exortação apostólica, a alegria do Evangelho, ele diz: não há guerra entre nós. Nós cristãos não podemos viver em guerra. Nós cristãos, membros da comunidade, não podemos viver em guerra entre nós. Ele diz, dentro do povo de Deus e nas diferentes comunidades, quantas guerras. No bairro, no local de trabalho, quantas guerras por invejas, ciúmes, mesmo entre cristãos. O mundanismo espiritual, ele chama para isso de mundanismo espiritual, leva alguns cristãos a estar em guerra com os outros cristãos, que se interpõem na sua busca pelo poder, pelo prestígio, prazer ou segurança econômica. Isto é, quando nós buscamos os nossos interesses pessoais, nos deixamos levar pela mentalidade do mundo, aí nós provocamos a divisão entre nós, a guerra. Aí não é mais o Evangelho que prevalece, não é mais a vontade de Deus, mas é a nossa vontade, é o nosso interesse. E aí nós deixamos de dar testemunho da nossa fé cristã. Além disso, alguns deixam de viver uma adesão cordial à igreja, termos consciência de que nós somos igreja, por alimentar um espírito de contenda. Mais do que pertencer à igreja inteira com sua rica diversidade, pertence a este ou aquele grupo que se sente diferente ou especial. E pode acontecer também essa divisão, entre os diversos grupos dentro da própria igreja. Não pode de maneira alguma. Em tudo nós devemos buscar a unidade e buscar a reconciliação, buscar a paz. O mundo está dilacerado por guerras e a violência, ou ferido por um generalizado individualismo que divide os seres humanos e põe-nos contra os outros, visando o próprio bem-estar. Ele continua chamando a atenção. É necessário então, queridos irmãos e irmãs, que nós olhemos para nós mesmos, reconheçamos a nossa fragilidade e o nosso pecado, e não olhar para o outro como se fosse mais pecador do que eu, ou olhar o outro como se ele fosse sempre a causa das divisões. Temos que ter sempre esse olhar de compreensão e de misericórdia, como Deus olha para nós. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, Deus não nos abandona, Deus não nos coloca de escanteio, Deus não diz: eu não quero mais saber de ti, tu não és mais meu filho. Não é assim que Deus faz conosco. Deus sempre nos chama à reconciliação. E esse mesmo sentimento que nós devemos ter, por isso o apóstolo Paulo diz: devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo. E esse mesmo sentimento devemos ter em relação aos nossos irmãos. Sentimento de benevolência, de compaixão. É melhor viver reconciliado, é melhor viver em paz, do que viver dividido, viver em contenda.
A igreja deve ser esse sinal no mundo de hoje. Como diz o Papa, no mundo dividido, e como diz o prefácio de uma prefácio da missa, diz: no mundo dilacerado em contínua discórdia, a igreja deve ser sinal de paz. Que sejamos todos nós, então, caríssimos irmãos, esse sinal de paz dentro da nossa família, a começar dentro da família, porque quanta divisão existe dentro da família, entre o próprio casal, e não procura se reconciliar. Quantas situações. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos reconciliar antes que o sol se ponha. Se durante o dia houve alguma discórdia, ele diz que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Para isso é necessário que nós tenhamos então o mesmo espírito, o mesmo sentimento de Cristo. E assim nós seremos verdadeiros cristãos e iremos contribuir para a paz no mundo, para a paz na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.